Reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Paulo deseja unir os santos em Filipos nos laços sagrados do amor. Para fazer isso, ele os leva à cruz. Amados, na cruz há cura para todas as doenças espirituais. No Salvador há alimento para todas as virtudes espirituais. Jamais vamos a ele com frequência demais. O Senhor nunca é um poço seco ou uma videira da qual todos os cachos foram retirados. Não pensamos nele o suficiente. Somos pobres porque não vamos à região do ouro que se encontra em torno da cruz. Estamos frequentemente tristes porque não vemos a brilhante luz que resplandece da constelação da cruz. Os raios dessa constelação nos trariam alegria instantânea e descanso, se os víssemos. Se qualquer admirador da alma dos homens fizesse por eles o melhor possível, ele constantemente os levaria para perto de Cristo. Paulo sempre fez isso, e ele está fazendo isso aqui. O apóstolo sabia que, para estabelecer concórdia, você precisa, primeiro, gerar humildade de espírito. Os homens não discutem quando suas ambições chegam ao fim. Quando cada um está disposto a ser o menor, quando todos desejam colocar seus companheiros em lugar mais elevado do que a si próprios, há um fim para o espírito faccioso. Cismas e divisões ficaram no passado. Assim, a fim de desenvolver humildade, Paulo, sob a influência do Espírito de Deus, falou sobre a humildade de Cristo. Ele queria que nos humilhássemos, então o apóstolo nos conduz para ver o nosso mestre humilhado. Ele nos leva a esses degraus íngremes que o Senhor da glória desceu à sua humilhação e nos convida a parar enquanto, nas palavras do nosso texto, ele nos direciona ao Cristo humilhado. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Antes de Paulo escrever isso, ele tinha indicado em uma ou duas palavras a altura da qual Jesus veio originalmente. O apóstolo declara sobre o Senhor: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Você e eu não fazemos ideia de quão alta honra é ser igual a Deus. Como podemos, portanto, mensurar a descida de Cristo quando os nossos pensamentos mais elevados não podem compreender a altura de onde ele veio? A profundidade a que ele desceu é incomensuravelmente abaixo de qualquer ponto que já alcançamos. E a altura da qual ele veio é inconcebivelmente acima dos nossos pensamentos mais elevados. No entanto, não se esqueçam da glória que Jesus deixou por um tempo. Lembre-se de que ele é o Deus verdadeiro e habitava no mais alto céu com o Pai. Mas embora ele fosse infinitamente rico, se fez pobre por amor a nós, para que, pela sua pobreza, pudéssemos ser enriquecidos. O apóstolo, tendo mencionado o que Jesus era, por outro golpe da sua caneta, o revela em nossa natureza humana. Ele afirma que o Senhor a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Essa encarnação é uma tremenda maravilha, visto que o Deus eterno uniria a si mesmo nossa natureza humana e nasceria em Belém, viveria em Nazaré e morreria no Calvário por nós. Entretanto, nosso texto não fala tanto da humilhação de Cristo em se tornar homem, quando de sua humilhação depois que ele assumiu nossa natureza. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele parece não parar sua descida até que chegue ao ponto mais baixo, obediência até a morte, e essa morte a mais vergonhosa de todas, a morte de cruz. Não disse eu corretamente que, como você não pode alcançar a altura da qual ele veio, não pode igualmente imaginar a profundidade a que ele desceu? Aqui, na distância imensurável entre o céu de sua glória e a vergonha de sua morte, há espaço para a sua gratidão. Você pode subir nas asas da alegria, pode mergulhar nas profundezas da autonegação, mas em nenhum dos casos você vai chegar à experiência do seu divino Senhor, que assim por você veio do céu à terra para que ele pudesse levá-lo da terra ao céu. Bem, se a força me é dada para o exercício, quero primeiro orientá-lo enquanto consideramos os fatos da humilhação do nosso Senhor. Paulo fala primeiro do ponto do qual ele desce. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Meu Senhor gracioso, tu já vieste de longe o suficiente,
não paras onde estás? Na forma de Deus tu foste, na forma de homem tu és. Isso é um rebaixamento indescritível e infinito. Tu ainda te humilharás? Sim, diz o texto, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. No entanto, certamente alguém teria pensado que ele já teria se humilhado o suficiente. Ele era o Criador e o vemos aqui na terra como uma criatura. O Criador que fez o céu e a terra, sem quem nada do que foi feito se fez, e ainda assim ele se encontra no ventre da Virgem. Nasce e é embalado onde o touro se alimenta. O Criador é também uma criatura. O Filho de Deus é o Filho do homem. Estranha combinação. A condescendência poderia ir mais longe para que o infinito se unisse à criança e o onipotente à fragilidade de um bebê recém-nascido. No entanto, isso não é tudo. Se o Senhor da vida e glória deve se unir a uma criatura, e o Altíssimo e Poderoso deve tomar sobre si a forma de um ser criado, mesmo assim, porque ele assume a forma de homem. Havia outras criaturas mais brilhantes do que as estrelas. Havia seres espirituais mais nobres, serafins e querubins, filhos da alvorada, anjos perante o trono eterno de Deus. Por que não assumiu a natureza deles? Se ele devia estar unido a uma criatura, por que não se uniu aos anjos? Mas evidentemente não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão, diz a palavra de Deus. Um homem é apenas um verme, uma criatura de muitas enfermidades. A morte escreveu em sua testa com um terrível dedo. Ele é corruptível e deve morrer. Será que o Cristo assumiu essa natureza sobre si para que ele também devesse sofrer e morrer? Exatamente isso. Mas visto que o Salvador chegou tão longe, sentimos como se quase devêssemos nos colocar no caminho a fim de impedi-lo de ir ainda mais longe. Jesus já não tinha se rebaixado o suficiente? O texto diz que não. Ele foi além, pois, reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou. O que Cristo não fará por nós, que fomos dados a Ele por seu Pai? Não há medida para o seu amor. Você não pode compreender a sua graça. Oh, como devemos amá-lo e servi-lo! Quanto mais ele se rebaixa para nos salvar, mais alto devemos elevá-lo em nossa reverência de adoração. Bendito seja o seu nome. Ele se rebaixa, rebaixa-se, rebaixa-se. Quando atinge um nível e se torna homem, ele ainda se rebaixa, rebaixa-se e desce mais, indo ainda mais fundo. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Bem, vamos observar em seguida a maneira pela qual ele se rebaixou após se tornar homem. A si mesmo se humilhou. Devemos admitir que Cristo desceu tanto para nivelar-se a nossa humanidade, contudo, sua humanidade poderia ter sido, quando nasceu, embalada delicadamente. Ele poderia ter sido um dentre aqueles que nascem em salões de mármore e vestidos de púrpura e linho fino. Entretanto, preferiu não ser. Se lhe aprovesse, Jesus poderia ter nascido homem e não um bebê. Ele poderia ter saltado o período de desenvolvimento gradual da infância para a juventude e da juventude à idade adulta. Mas ele não fez. Quando você o vê em casa em Nazaré, o filho aprendiz, obediente a seus pais, fazendo os pequenos serviços da casa, como qualquer outra criança, você declara o que o nosso texto afirma: a si mesmo se humilhou. Lá, o Senhor viveu na pobreza com seus pais, começando sua vida como filho de um carpinteiro e, suponho eu, correndo para brincar com seus amigos. Tudo isso é muito. Os evangelhos apócrifos o representam como tendo feito coisas estranhas enquanto ainda era criança, mas os verdadeiros evangelhos nos dizem muito pouco sobre os seus dias de infância. Jesus ocultou sua divindade atrás da sua infância. Quando menino, ele subiu a Jerusalém e ouviu os doutores da lei. E, embora os tenha surpreendido por suas perguntas e respostas, Jesus foi para casa com seus pais e se sujeitou a eles, pois a si mesmo se humilhou. De forma alguma era desobediente como uma criança mimada e precoce. Ele se conteve, pois determinou que, sendo encontrado em forma de homem, se humilharia. Ele cresceu e o tempo de se apresentar aos homens chegou. Mas não posso passar por cima dos 30 anos do seu silêncio sem sentir que ali estava um maravilhoso exemplo de como ele se humilhou. Eu conheço jovens que pensam que um período de 2 ou 3 anos de instrução é tempo demais para eles. Assim, querem sair pregando imediatamente, saindo correndo, como por vezes eu lhes digo, tal qual frangos com a casca de ovo em suas cabeças. Eles querem sair para lutar
antes de terem colocado adequadamente suas armaduras. Mas não foi assim com Cristo. 30 longos anos se passaram e ainda não havia o Sermão do Monte. Quando Cristo, de fato, mostrou-se ao mundo, veja como ele se humilhou. Ele não bateu na porta dos sumos sacerdotes ou procurou os proeminentes rabinos e os eruditos escribas. Não, o Senhor tomou para si como companheiros pescadores do lago infinitamente inferiores a ele, mesmo se o considerarmos apenas como um homem. Jesus era intrépido e pleno de vigor em sua mente. Assim eles mal conseguiam acompanhá-lo, mesmo que ele moderasse seus passos por compaixão da fraqueza deles. Jesus preferiu se associar a homens humildes, pois a si mesmo se humilhou. Quando Cristo saiu a pregar, seu estilo não era do tipo que objetivava o ajuntamento da elite. Ele não se dirigiu a alguns poucos especialmente cultos. Aproximavam-se de Jesus todos os escribas e fariseus para o ouvir. Estou citando corretamente? Não. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles formavam uma plateia com quem Jesus se sentia à vontade. E quando eles se reuniam com o mestre e as criancinhas se dispunham a ouvi-lo, o Senhor então derramava a plenitude do seu coração, pois a si mesmo se humilhou. Queridos amigos, mas essa não foi a mais profunda humilhação do Senhor Jesus. Ele permitiu que Satanás o tentasse. Sempre imaginei como sua mente pura e santa, como sua natureza real poderia entrar em conflito com o príncipe das trevas, o demônio imundo, cheio de mentiras. Cristo permitiu que Satanás o colocasse à prova e a pureza impecável teve que suportar a proximidade da infame vilania. Jesus venceu, pois o príncipe deste mundo veio e não encontrou nada nele. Mas ele se humilhou quando, no deserto, no pináculo do templo e no cume de uma alta montanha, ele permitiu que o diabo o atacasse 3 vezes. Pessoalmente, em seu corpo, Jesus sofreu fraqueza, fome, sede. Em sua mente, ele sofreu repreensão, injúria, falsidade. Ele era constantemente o homem de dores. Vocês sabem que, quando o líder da igreja apóstata é chamado de o homem de pecado, é porque está sempre pecando. E quando Cristo é chamado de o homem de dores, é porque ele estava sempre passando por sofrimento. Como é surpreendente que ele devia se humilhar de modo a ser afligido com as dores comuns de nossa humanidade. Mas foi assim. Reconhecido em figura humana, ele concordou ainda em ser desmentido, ser chamado de bêbado e beberrão de vinho, ter seus milagres atribuído à ajuda de Beelzebu e ouvir os homens dizerem: ele tem demônio, e enlouqueceu. Porque o ouvis? A si mesmo se humilhou. Em seu coração frequentemente havia grandes lutas, e essas lutas o levavam à oração. Ele até perdeu a consciência da presença de Deus para que clamasse em dolorosa angústia: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso foi porque ele ainda se humilhou. Não sei como falar a vocês sobre este grande tema. Dou-lhes palavras, mas peço ao Espírito Santo que os supra com pensamentos corretos sobre este grande mistério. Já disse que tomar a forma do homem foi condescendência o suficiente para Cristo, mas depois disso, ele ainda continua a descer as escadas do amor condescendente, humilhando-se ainda mais e mais. Mas observe agora a regra de sua descida. Vale a pena observar: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Conheci pessoas tentando se humilhar por meio do culto de si mesmas. Estive na cela de um monge quando ele estava fora dela e vi o chicote com o qual ele se flagelava todas as noites antes de ir dormir. Pensei que era bem possível que o homem merecesse tudo o que sofreu, e então não derramei nenhuma lágrima por causa daquilo. Aquela era a forma dele de se humilhar através de um determinado número de açoites. Conheci pessoas praticando a humildade voluntária. Elas falavam em linguagem muito humilde e se desprezavam com palavras, e embora estivessem sendo o tempo todo tão orgulhosas como Lúcifer. A forma de humilhar-se do nosso Senhor foi através da obediência. Ele não inventou nenhum método de se tornar ridículo. Ele não colocou sobre si nenhuma roupa que atraísse a atenção para a sua pobreza. Ele simplesmente obedeceu a seu Pai, e vejam vocês, não há humilhação como a obediência. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que usar um vestido especial ou reduzir suas palavras a uma forma peculiar de alguma suposta humildade. A obediência é a melhor humildade. Colocar-se aos pés de Jesus e tornar sua vontade ativa apenas quando souber
qual é a vontade de Deus para você. Isso é ser verdadeiramente humilde. De que forma então o Senhor Jesus Cristo, em sua vida, obedeceu? Respondo: sempre houve sobre ele o espírito de obediência ao seu Pai. Ele podia dizer: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Ele sempre foi, enquanto esteve aqui, subserviente ao grande propósito de seu Pai em enviá-lo à terra. Jesus veio para fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. O Senhor aprendeu qual era essa vontade. Constantemente, Cristo é encontrado agindo de certa maneira para se cumprir as Escrituras. Ele moldou sua vida segundo as profecias que foram dadas a respeito dele. Assim, Jesus fez a vontade do Pai. Além disso, havia dentro dele o Espírito de Deus que o conduzia e orientava, para que ele pudesse dizer: eu faço sempre o que agrada ao Pai. Então o Senhor esperava em Deus continuamente em oração. Embora infinitamente mais capaz de ficar sem oração do que nós, entretanto, ele orava muito mais do que nós. Com menos necessidade do que nós, ou necessidade nenhuma, você poderia imaginar, Jesus tinha maior prazer na oração do que temos. E assim, aprendeu a vontade de Deus como homem e a cumpriu, sem que omitisse ou transgredisse em um único ponto, uma única vez. Ele fez a vontade de Deus também, obedientemente, seguindo o que ele sabia ser o grande projeto do Pai ao enviá-lo. Ele foi enviado para salvar e se ocupou em salvar, buscando e salvando o que estava perdido. Ó, queridos amigos, quando entramos em uníssono com Deus, quando desejamos o que Ele deseja, quando vivemos para o grande objetivo que enche o coração de Deus, quando deixamos de lado nossos desejos e caprichos e até mesmo os nossos desejos lícitos, para que possamos fazer apenas a vontade do Pai e viver apenas para a sua glória, então estaremos verdadeiramente nos humilhando. Assim, mostrei-lhes que Jesus desceu depois que se fez homem e indiquei a vocês o modo e a regra da sua descida. Agora vamos olhar com temor e reverência para o abismo para onde ele desceu, aonde ele chegou, enfim, naquela terrível descida. Qual era o fundo do abismo? Era a morte. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Nosso Senhor morreu espontaneamente. Você e eu, a menos que o Senhor venha logo, morreremos, estejamos nós dispostos ou não. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Cristo não precisava morrer, embora estivesse disposto a entregar sua vida. Ele disse: tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus morreu de bom grado, mas ao mesmo tempo, ele não morreu por suas próprias mãos. Ele não tirou sua própria vida como um suicídio. Ele morreu por obediência. Esperou até que sua hora chegasse, quando foi capaz de dizer: está consumado. E inclinando sua cabeça, entregou o Espírito. Jesus se humilhou de modo a morrer voluntariamente. O Senhor também provou a obediência da sua morte pela resignação dela. Segundo o registro de Isaías, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele jamais proferiu uma palavra amarga ao sacerdote ou ao escriba, ao governador judeu ou ao soldado romano. Quando as mulheres choraram e lamentaram, Jesus lhes disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele foi totalmente gentil. Ele não tinha uma palavra hostil sequer, mesmo para os seus assassinos. O Senhor se entregou para levar nossos pecados, sem murmurar contra a vontade do seu Pai ou contra a crueldade dos seus adversários. Como Jesus foi paciente. Se ele diz: tenho sede, não é o brado petulante de um homem doente com febre. Há uma dignidade régia sobre as palavras de Cristo, mesmo as palavras Eloi, Eloi, lama sabachthani, com a ousadia indizível e angústia que elas contêm, não apresentam sequer um traço de impaciência. Oh, que morte foi a de Cristo! Ele foi obediente nela, e não só até o momento de morrer, mas obediente naquele último ato de terror. Sua vida obediente abraçou a hora da sua partida. Contudo, como se a morte já não fosse o suficientemente humilhante, o apóstolo acrescenta: e morte de cruz. Essa era o pior tipo de morte. Era uma morte violenta. Jesus não adormeceu suavemente, como bons homens frequentemente o fazem, cujo fim é pacífico. Não, ele morreu sob as mãos assassinas. Judeus e gentios juntos e com mãos cruéis o pegaram, o crucificaram
e o assassinaram. Foi também uma morte extremamente dolorosa, de prolongada agonia. As partes do corpo nas quais os nervos são mais numerosos foram perfuradas com rudes pregos de ferro. O peso do seu corpo devia cair sobre a parte mais frágil da estrutura. Sem dúvida, os pregos rasgaram cruelmente sua carne enquanto ele estava pendurado no madeiro. Um corte na mão geralmente resulta em tétano e morte, e as mãos de Cristo foram pregadas na cruz. Ele morreu com a dor mais aguda no corpo e na alma. Foi também uma morte muitíssimo vergonhosa. Ladrões foram crucificados com ele. Seus adversários ficaram escarnecendo dele. A morte de cruz era reservada aos escravos e aos mais vis dos criminosos. Nenhum cidadão romano podia ser condenado à morte daquela forma, pendurado entre o céu e a terra, como se nenhum destes dois o quisesse. Rejeitado entre os homens e desprezado por Deus. Foi também uma pena de morte. Jesus morreu não como um herói na batalha, nem como alguém que perece ao resgatar seus companheiros de um incêndio ou inundação. Ele morreu como um criminoso. O Senhor foi pendurado na cruz do Calvário. Foi também uma morte maldita. O próprio Deus o chamou assim: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo tornou-se maldição por nós. Sua morte foi punitiva no sentido mais elevado concebível. Ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Não tenho força mental, física e espiritual para falar com vocês de forma correta sobre este assunto tão maravilhoso como o de nosso Senhor no Vale da Humilhação. Houve momentos para mim quando só precisei do dedo de uma criança para me apontar para Cristo e encontrei o suficiente em vê-lo, sem quaisquer palavras humanas. Espero que seja assim para vocês hoje. Convido-os a se sentarem e verem o seu Senhor obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso ele fez para que pudesse completar sua própria humilhação. Ele se humilhou até esse ponto mais baixo, até a morte e morte de cruz.